Começa mais um Chá das Quatro e hoje vamos falar sobre as culpas que carregamos e como elas interferem em nossas vidas. Então fique ligadinho, porque nós já estamos no ar. Hoje nós estamos recebendo aqui como a segunda mulher desse bate-papo, a nossa querida Mari, que já é figura conhecida aqui do Chá das Quatro. E mais uma vez nós estamos em 3 mulheres no estúdio. Uma das nossas apresentadoras não pôde estar presente. Meu beijo carinhoso para Simone Lacerda, para Carla, mulheres incríveis, Isa, mulheres incríveis que sempre estão somando aqui na reunião das 4 mulheres, é por isso que se chama Chá das Quatro. Mas hoje vai ser Chá das 3 e você que está em casa vai ser o nosso quarto elemento. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, nós vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Ana Flávia Galante é psicóloga sistêmica e educacional e palestrante. Ela faz atendimento psicoterapêutico de homens, mulheres e casais e ainda orientação de pais. Há 20 anos, trabalha com a melhoria de relacionamentos, autoconhecimento e desenvolvimento da gestão emocional. Casada há 22 anos com Júlio, ela é mãe da Lorena e do Rafael. Ana Flávia, uma alegria receber você aqui no estúdio do Chá das Quatro. Uma alegria compartilhada, Helena e Mari. Para falar desse tema, né, gente, culpa. Eu me lembro que o meu sobrinho, fazendo psicologia, ele começou a ouvir um burburinho na universidade sobre um professor dentro da psicologia que era um gênio. O cara é demais, a aula dele é demais, não sei o quê. E ele foi lá para assistir a aula do cara que não estava dentro da grade curricular dele. E o cara começa a aula erguendo os braços e falando assim: nós temos que acabar com a culpa. Nós temos que matar Deus. Ele começa a aula falando sobre isso, né? Então, se associa imediatamente ao fato, eu sinto culpa, isso é por causa da religião, isso é por causa das pressões sociais, isso é por causa do que se espera de mim. Vocês concordam com isso? É complicado, né? Porque as pessoas tendem a colocar o extremo geralmente como um causador da culpa, né? Então, Deus, que é tão grande, tão poderoso, é também tão... É aquele que castiga, né? Aquele que é severo, então tudo que a gente faz de errado gera culpa, enfim. Acho que talvez seja essa a relação, mas de qualquer forma, eu acho que a culpa ela é um dos grandes causadores mesmo, assim, de uma depredação nossa, né? Uhum. Assim, é como se a gente se mutilasse de alguma forma, assim, porque a culpa ela vai corroendo mesmo dentro da gente, assim, é difícil, porque eu não vejo Deus como esse, jamais como esse causador, mas realmente, assim, as pessoas, parece que é uma ausência de Deus muito grande, a culpa, e ao mesmo tempo parece que é uma responsabilidade de Deus a gente se sentir tão culpado. Então, Então, vou mudar a pergunta. É ambíguo. Toda culpa é ruim? Posso só aproveitar? Porque Pode, Ana Flávia, muito por favor. legal isso. É muito fácil culpar Deus das nossas culpas, né? Olha, eu tinha que falar isso, Deus, viu, Helena? A culpa, ela exime a gente da responsabilidade, né? Então, quando eu culpo alguém, tô leve aqui, tá tudo tranquilo, né? E, ao mesmo tempo, quando eu me coloco culpada, eu também deixo de assumir a minha responsabilidade e fico só culpada, no movimento, fico agarrada. Então, é muito legal, né, essa possibilidade de começar a história culpando a Deus. E ficando sem nenhuma parte que me cabe, né, para cuidar e para tratar, né? E a culpa, tem alguma maneira da culpa ser boa? Em algum momento a culpa é boa? Eu acho que sim, no sentido de gerar uma transformação, né? Talvez quando a gente, sei lá, fiz algo errado, aquilo me gera uma culpa, eu não repito, talvez, né? A culpa é uma consequência de um erro, talvez, assim. Então, acho que nesse ponto, de forma educativa, eu acredito que sim. Eu concordo. Para educar. Eu acho que, olhando pelo prisma das escrituras, né? A culpa ela pode ser boa quando ela é seguida de arrependimento, né? E o arrependimento, ela não é apenas... A gente entende isso hoje, que o arrependimento
não é só um lamento por uma atitude tomada, não é apenas o ai, que pena que eu tomei esse caminho, mas é uma mudança de mentalidade e uma mudança de direção. E de atitude, De atitude, né? Então, se eu me sinto culpada, miseravelmente culpada, por algo que eu realmente fiz ou por algo que eu realmente não fiz, o desdobramento positivo dessa culpa seria o arrependimento que conduz a uma nova atitude, né? Eu mudo de direção, eu aprendi com aquilo que eu errei, eu fracassei, e está tudo bem fracassar, num tempo Faz que fala parte, ninguém né? fracassa, não, está tudo bem fracassar, gente, a gente fracassa, a gente é humano, né? Agora, não aprender nada com isso, aí sim, ou ficar aprisionado nisso. Vida, eu sou culpado, eu sou culpado, e não sai desse lugar, né? Do autoflagelo. Até porque tem ganho, né, esse lugar. Tem ganho? Conta pra gente. Ele traz ganho. Por que tem gente que gosta de ficar nesse lugar? Quando a gente fica culpado, reclamando, se vitimizando, normalmente a gente ganha uma plateia. Mesmo que seja uma pessoa, de duas, De né? dó, assim, a pessoa fica, oh, meu De Deus, dó, que nossa, mas realmente sofrimento. isso que aconteceu com você foi muito horrível, né? Nossa, que dó. Eu falo que dó e pena entorta e empena, que é o trem que não presta. Boa, muito boa. Porque a gente tira a dignidade da história da pessoa. Seja lá qual for, pode ser a pior história, é digna. Porque foi o que a pessoa viveu, foi o que ela deu conta de viver, seja do jeito que foi. Então, quando você pergunta, Helena, tem jeito de ter culpa boa? Eu concordo, Mário. Eu acho que a culpa, ela traz um bom início de caldo. Mas se ficar, como você disse, né? Remoendo aqui, naquele Naquela lugar de carpideira, lamento. lamentando, aí você perde a melhor parte da história, que é entender o que aconteceu, o que me fez chegar nesse lugar e agora, o que eu faço com isso? Só que e agora, o que eu faço com isso? É um custo, né? Dá trabalho a gente assumir. Né? E é muito importante quando você diz, quando Deus coloca, ele chega para Caim, por exemplo, ele pergunta, por que seu face descaiu? Né? Eu amo essa pergunta que ele faz, porque ele joga na mão dele a O responsabilidade. poder dele, poder acabar com aquela história ali. Na hora. Caiu mesmo, Senhor. Isso, eu Fiquei odeio bravo. meu irmão, Bravo, né? eu tô com muita raiva. Por que você aceitou o sacrifício dele, não aceitou o meu? Talvez ele resolvesse tudo, gente. Não ia acabar no assassinato. É simples assim. Quando a gente assume, eu gosto de pensar a culpa, quando está num júri, né, num tribunal, e o juiz, ele emite a sentença, ele fala culpado e dá aquela carimbada, como a gente vê muito em filme, né? Eu não participo muito de júri ao vivo. O réu, ele murcha, né? A postura dele é de quem está preso, e ele, de fato, vai preso. Então, a culpa, ela traz para a gente essa postura de prisão, de refém daquela situação, né? Já a responsabilidade, ela é diferente. Eu olho para frente e falo assim, isso é meu, fui eu que fiz, foi eu que escolhi, foi eu, e agora o que vai desdobrar disso? A consequência eu vou ter que assumir. Então, muda a postura, coloca a gente para a vida, pronto para viver, e seja lá o que for. Então, né? a palavra ideal vamos dizer que a culpa boa, o nome dela é responsabilidade. Exatamente. Né? A palavra adequada sobre culpa é autorresponsabilidade. Né? E quando aí me volta para a fala do professor. Nós temos que acabar com a culpa, nós temos que matar Deus. Quando você mata Deus, você mata todo o conceito de certo e errado. A sociedade vira um caos. Verdade. Quando você perde o conceito do que eu vou tratar o outro com dignidade, porque ele merece ser tratado com dignidade. Isso é bom, isso é certo, isso é o correto a fazer. Não, o que vale é o meu direito, o que eu quero fazer, o que eu estou afim de fazer, e eu vou fazer o que eu quero a qualquer custo, que se dane o resto. Né? Então, nesse aspecto que eu acho que essa responsabilidade, ela é necessária. Agora, quando é que a gente identifica, Ana, que a culpa passa do lugar da responsabilidade dessa constatação? Eu falhei, eu fracassei, eu fiz o que eu não devia ter feito, isso não foi legal, puxa, isso foi terrível, eu pisei na bola feio, eu preciso de me retratar, eu preciso de mudar de direção. E quando a pessoa fala assim, que se dane,
Porque tem o lugar do coitadinho, da pessoa que fica, que tem plateia, Sim. né? E ela fala, ai, que bom, as pessoas estão com dó de mim, então eu vou ficar aqui nesse lugar de eterna culpa. Mas tem aquele que se dane, eu não sinto culpa de nada. É aquelas pessoas que falam assim, eu não me arrependo de nada. Pô, que triste, cara. Você não se arrepende de nada? Que triste. Você está dizendo, isso é uma ilusão de perfeição. Isso. É uma ilusão de... tudo que eu fiz foi, entendeu? Foi bom. De se colocar como Deus mesmo, né? Se colocar como Deus, porque mesmo que ele tenha, mesmo que a pessoa que diz isso, ela tenha encontrado maneiras de elaborar aquilo e de transformar aquela falta, alguma falha, em coisa boa, isso não muda que ela pode ter prejudicado alguém, que ela pode ter marcado alguém negativamente, né? As duas posições colocam a gente solitário, né? Tanto a pessoa que ela está culpada e ela se fecha, né? Ou então fica nesse lamento, mas não é uma... Não coloca a pessoa em relacionamento, né? Em interação, vou resolver esse negócio, né? E quem fala, não estou nem aí, é isso que eu fiz, está feito, também está como se fosse no alto de uma torre, No lá, alto de uma soberano, poderoso, mas solitário, né? E é tão legal quando você traz isso, porque o que mais cura a gente, também o que mais machuca, mas são os relacionamentos. Né? A gente se machuca nos relacionamentos, a gente também é curado nos relacionando. E quando a gente escolhe, é uma escolha meio covarde, porque dificilmente é uma escolha consciente. Eu vou ficar aqui agora vítima da minha vida. Isso não é muito bem assim, né? Tem toda uma história familiar por trás que vai favorecendo esse jeito, né, de encarar. Mas sempre eu vou ficando muito mais solitária e pouco participativa na vida comunitária, relacional, familiar, profissional. Eu fico ali. Né? Então, a gente não foi feito para isso, não. A gente foi feito para se relacionar. É muito interessante isso do relacionamento, porque quando você leva isso para as escrituras, e aí você vê, né, por exemplo, ali os fariseus, a lei, ela traz, de fato, a culpa nesse sentido, né? Isso é natural ali no Antigo Testamento. Porém, o que nos liberta disso é o relacionamento com Cristo. Então, é quando nós nos relacionamos com Jesus que nós somos libertos disso. Então, ainda que a lei sirva para nos pautar o que é certo e o que é errado, ela não nos aprisiona mais, porque nós nos relacionamos com Cristo. Então, é muito natural, assim, né? Que realmente os relacionamentos, eles são libertadores nesse ponto. Libertador pela responsabilidade, se eu me faço de coitado demais e eu não enxergo que tem outra pessoa, então, às vezes, não sei, eu sou filho, e eu quero me fazer culpado para minha mãe, eu sei a dor que eu estou gerando na minha mãe de fazer isso com ela, né? Então, eu sou egoísta nesse ponto, eu não tenho uma responsabilidade uma responsabilidade afetiva com ela. Então, o outro extremo é a mesma coisa, que é aquele de assim, eu não estou nem aí para nada. Então, acho que é realmente assim, esse senso de que o relacionamento, ele pauta de fato, né, a nossa forma de lidar com o outro, o nosso relacionamento com Cristo, o nosso relacionamento com as pessoas. É muito difícil a gente se fazer de coitado quando a gente se relaciona com o outro. E assim como também é muito difícil a gente se fazer de coitado quando a gente também está no outro extremo, né? Assim, se a gente se preocupa com o outro, a gente fala, não, peraí, eu errei, então me perdoa, pronto. É interessante que eu acho que a gente pode colocar essa comparação exatamente na terminologia. A gente falou, uma forma curada de culpa seria, então, responsabilidade. Lei e graça. Na lei era culpa. Sim. Na graça é responsabilidade. E aí mostra pra gente claramente o perigo da hipergraça, que é esse. Eu errei, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum se o outro está se lascando, porque eu não tenho culpa. Eu fui salvo pela graça, entendeu? Então, a gente vê aí três estágios, né? Talvez esse lugar de culpa, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou imperfeito, e todo tempo eu estou errando, e eu estou tentando acertar, e não consigo, eu fracasso, e vida, nossa, lei, né? Graça, uma vez que eu fui perdoado e alguém pagou a minha conta, eu tenho uma responsabilidade de seguir adiante. Entendeu? Da melhor maneira. Da melhor maneira. Eu estou recebendo, eu estou sendo nutrida por esse relacionamento com Cristo. Então, eu vou sendo formada à imagem dele. Eu vou sendo conformada a ele. E Cristo é responsável, né? Pelo outro. Ele assumiu a responsabilidade pelo outro, né?
E a gente vê isso claramente na maneira que o cristianismo deveria se resolver, Exatamente. né, se desenvolver. Eu tenho uma responsabilidade com o todo. Eu não sou autocentrada, né? É a ideia do sistema, do corpo, né? Exatamente, dentro do sistema. Nós estamos juntos aqui. O que eu fizer te impacta, o que você fizer me impacta. Então, vamos fazer o melhor possível para nós, né? E o extremo do adoentamento, tanto quanto a lei, né, o autoflagelo, o lugar da culpa, seria eu não preciso de fazer mais nada. Alguém pagou a conta e eu vou curtir a vida uma folga, sem responsabilidade. Né? É uma folga. Né? Muito interessante isso. Agora, vamos trazer para a vida prática. Mães, eu sou mãe, e todas as mães que eu conheço têm um alto índice de culpa. Altíssimo. Né? Se tivesse um termômetro, ele batia lá no 10 com frequência. É o ser mais culpado que eu conheço. É verdade. Né? Quando eu sento com outras mães, eu também divido as minhas culpas. Sim, as dores, né? As dores a gente vê. Meu Deus, a gente se fica só em casa, chocando a cria, eu sinto culpa porque eu não estou investindo em mim, eu sinto culpa porque eu não estou buscando algo fora, eu não estou desenvolvendo a minha carreira. Se eu vou desenvolver a minha carreira, eu sinto culpa porque meu filho está sendo criado por outra pessoa vai ter as primeiras palavrinhas, o primeiro caminhar, né? Não, eu fiz isso, meu filho recebeu super mal, mas eu fiz o meu melhor, eu fiz tentando acertar, né? Gente, uma coisa, eu recebi uma palavra que me libertou como mãe. Eu fui num terapeuta e eu estava muito angustiada com as minhas dores de mãe, minhas culpas, né? E eu falei com ele, olha, eu fiz isso, mas porque eu estava pensando no bem dos meus filhos. Eu queria a proteção dos meus filhos. Eu não queria que eles fossem expostos como eu fui. Eu não queria que eles sofressem abuso como eu sofri, né, e tal. E ele olhou para mim e falou assim, Helena, calma, respira. Você fez o que você deu conta de fazer. Né? E você precisa se perdoar. Eu falei assim, uau. É possível. Né? É possível. E eu fiz uma análise. Eu fiz o que eu dei conta mesmo? Né? Fiz. Eu fiz o que Até eu dei porque conta. foi o que foi feito. Né? Se você desse conta de fazer diferente, você teria feito. Teria feito, né? É. Pelas minhas impossibilidades, pelas minhas questões não resolvidas, né? E tudo foi o que eu dei conta. Isso não significa que é uma assinatura para eu ser irresponsável, né? Mas aceitar que dentro das minhas limitações, eu entreguei o que eu consegui entregar. Sim. E o que eu não consegui entregar, que a graça de Deus ia me cobrir. Né? E aí, quando ele me falou essa palavra, você precisa se perdoar. Então, eu fui chorar para o Senhor. Eu falei, Senhor, me ajuda a me perdoar. Porque se o Senhor me perdoa, quem sou eu para não me perdoar? Né? Se o Senhor é perfeito, é excelso, doce, e o Senhor me estende o seu perdão e graça, por que eu tenho que ficar me punindo? Né? E aquilo não estava me deixando sair do lugar, sabe como? E um dos meus filhos, ele meio que me manipulava. Sabendo que eu era assim culpada, um deles falava, mas você fez isso e isso, mas você fez aquilo. Né? Até o dia que quando eu fui curada, eu entendi, eu fui para o Senhor e eu derramei, eu chorei diante dele, falei, Senhor, o que eu não dei conta, supre, cobre com... O seu amor cobre multidão de pecado, cobre o que eu não dei conta. Né? Quando eu fiz essa oração e eu deixei o Senhor entrar com a área de atuação dele, eu confiei os meus filhos a Deus, a minha maternidade a Deus, eu me rendi, entendendo que eu não era perfeito, que eu não dava conta de tudo. Quando esse filho veio tentar me manipular, eu disse, eu fiz o que eu dei conta, eu fiz o meu melhor. Nunca mais ele me manipulou. Nunca mais ele mudou alguma coisa. A posição que você estava dentro de você. Eu falei assim, não. Isso. Eu fiz o que eu dei conta. Eu repeti a frase que me curou, né? Eu fiz o que eu dei conta, eu fiz o meu melhor. Agora daqui para frente, vamos lá. Entendeu? Então, assim, aí aquilo foi libertador, acredito que para ele também, né? Para esse filho também. Então, assim, a gente tem que se perdoar, de fato. Até porque os erros, né, é tão de gente. Tão de gente. Eu não conheço uma gente que não erra. Se não é, você olha, não, isso é bonecos, né? Até robô erra, gente. Até robô, até a tecnologia dá uns bugs. Mas, assim, essa possibilidade, né, de você olhar para
para a vida, para o que está adiante. Eu gosto até de pensar, sabe esses ônibus de viagem de 2 andares imensos, né, que tem aquele para-brisa gigante, com a estrada toda para adiante, né? Na prática, a gente deixa de olhar para frente para olhar o retrovisor e fica ali agarrado, não sai do lugar. E não vai mudar eu devia nada. ter feito, meu Deus, não vai passou, mudar. O que ficou vai pra mudar trás, é que você já vai foi. perder a oportunidade de seguir adiante. E quando você traz, né, Helena, essa percepção, eu fiz o que eu dei conta. Às vezes, eu já fui questionada com relação a isso, assim, mas isso é muito fácil falar, eu fiz o que eu dei conta. Se for com responsabilidade, talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer. Porque a gente precisa de olhar, sim, pelo retrovisor, olhar e falar, gente, lá naquele tempo, como eu estava vivendo atualizada lá, eu daria ter conta de ter tomado uma outra decisão, feito diferente. Eu tinha outro material? Normalmente a gente não encontra. Só que a gente está aqui, hoje, olhando aquele para-brisa com a estrada toda pela frente. A gente olha atualizado aqui agora, no presente, com o que a gente aprendeu e traz de bagagem aqui e joga na conta de lá de trás. Fala, nossa, eu devia ter feito de outro jeito. Só que não tem como. Naquele tempo você não tinha a bagagem que você tem hoje. Sim. O aprendizado, as relações que vão ensinando a gente tanto, né? Então é bacana olhar para isso e falar, gente, hoje eu teria feito diferente, mas Por isso que eu acho que é tão... a oportunidade daquele tempo não tem volta. mais. E hoje, o que eu posso fazer de diferente, né? Então, quando você diz, né, dos filhos, concordo 100%, né? A mãe é um ser culpado, né? E, na verdade, a gente tem a oportunidade de se reavaliar a todo tempo. E, se for o caso, chegar para o filho que a gente sabe que errou, pode Pedir ser há perdão. 2 dias, 2 anos, 20 anos, falar, olha, se eu tivesse a oportunidade de entrar num túnel do tempo aqui, eu faria diferente. faria diferente. Mas essa oportunidade Eu não não consigo. existe. Eu acho que quando você admite um erro Isso. cometido, você fala, olha, eu fiz ou eu não fiz. Eu não tinha condição. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia reparar isso. Eu ia fazer diferente. Se eu soubesse o que eu sei Se hoje, se eu soubesse o que entendesse sei como eu hoje, entendo né? hoje. E Se eu fosse em a mesma algumas pessoa. ocasiões eu tinha condição de ter feito melhor, mas eu escolhi não fazer e por isso eu preciso do seu perdão. Eu acho que não tira nada da autoridade de um pai, de uma mãe, quando ele se pede perdão. Agora, é muito interessante a gente também não usar o pedido de perdão como uma desculpa, um pretexto para a gente errar, continuar errando ou errar propositalmente. Vamos deixar essa observação. Como que a gente pode errar propositalmente? Hoje, antes da gente continuar conversando sobre esse tema, a culpa, eu tenho agora um recadinho para você que comprou o seu imóvel, fez aquele famoso contrato de graveta. Ali, principalmente, isso era muito comum ali nos anos 80, nos anos 1990, 2000, isso era muito usado. Mas você não se preocupou em ter a escritura pública do seu imóvel. Aí o que acontece? Você tenta achar o vendedor para provar que você comprou o seu imóvel e às vezes ele já é seu, ele está pago, mas não tem a escritura e você não encontra, ou o vendedor sumiu, ou o vendedor faleceu, ou ele tem uma indisposição de resolver essa situação. E essa situação pode ser resolvida através da adjudicação compulsória. Então você deve procurar uma equipe preparada para isso, está aí na sua tela, para você se informar a respeito de como isso pode ser feito. O processo é muito simples, não precisa recorrer ao uso capião e você pode ter a escritura pública do seu imóvel e evitar vários problemas, gente. Entre esses problemas, a disputa por imóvel pós-morte, né? A gente não vai ficar para semente, a gente tem que deixar aí os nossos descendentes com a cabeça fresca, tudo resolvido. E também aquelas questões, se o seu imóvel, por qualquer motivo, é procurado para sofrer uma desapropriação, se você não tem a escritura do seu imóvel, ele vai valer muito menos no mercado do que se ele estivesse tudo com a papelada todo em dia. Então, corre atrás disso aí para você não ter dor de cabeça amanhã. Fica a dica aqui do Chá das 4 para vocês. Bom, vamos voltar nesse assunto aqui, gente. Eu terminei o último bloco falando de que o perdão, o pedido de perdão, ele é necessário. A constatação, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. É importante, às vezes só de um filho ouvir assim, um cônjuge, um amigo,
né? Alguém do nosso relacionamento. Só dele ouvir, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje, eu faria diferente. Só de ouvir isso, às vezes, já repara tantas coisas. É verdade. Mas tem gente que usa a desculpa como o pedido de desculpas, como uma desculpa para não acertar o veio, né? Esses dias eu vi até uma coisa muito interessante, uma mãe com um papel lisinho, branquinho, não sei se vocês viram isso, e ela pede para a filhinha dela pequena maltratar o papel, xingar o papel, né? E ela fala, feio, aí ela amassa um pouco o papel. Chato, a mãe amassa mais um pouco. Você é magro demais, ela amassa. Você é gordo demais. E ela foi amassando o papel, até todos o repertório de xingamentos da menininha terminar. E ela amassou o papel todo. Aí ele falou assim, agora pede desculpa pro papel. Desculpa por tudo que eu te falei. Ela abre o papel de novo e ensina para a filha. É o mesmo papel? A filha fala, não é, mamãe. Pois é, então bullying não. Você não vai fazer nada aos seus colegas que vai deixar uma marca na vida deles. Você não vai dizer nada, porque pedido de desculpa nem sempre resolve os problemas. Não apaga as marcas que você faz. Então, acho que é muito importante a gente ter essa autorresponsabilidade. É aquilo, né? Seja com mãe, com Deus. Vai me perdoar mesmo. Exatamente. Vai ser sempre meu pai, vai ser sempre minha mãe, sempre vai me amar. Mas a marca vai estar lá. Mas a marca vai estar lá. E eu acho que é tão interessante que se faz isso também. Às vezes a gente fala da culpa materna, né? E às vezes tem a ausência da culpa no filho. Não, a minha mãe mesmo vai me amar. Ela tem que me amar. Meu pai tem que me amar. Né? Depois desculpa, tá com raiva agora, depois passa. Agora... Mas as marcas ficam. Os pais também ficam traumatizados, tá, gente? É gente também, né? Isso tem muito do funcionamento familiar. Porque, então, se a gente tem uma mãe que está na culpa, um pai que, né, às vezes ele está na desculpa, o que vai sobrar para o filho? Ele vai reproduzir isso aí, né? Então, a gente, enquanto pais, enquanto educadores também... E aí, educadores pode ser tanto formal da escola, quanto tios, né? Pessoas adultas que estão junto da criança e junto de adultos, né? É engraçado que a gente fala só da criança, mas a gente pode aprender a qualquer tempo, né? Certo. Enquanto nós não fomos para o fim da nossa vida, né? A gente está aprendendo. A gente está aprendendo. E essa delícia da vida é poder aprender, né? Então, quando a gente, como pais, como educadores, a gente começa a se movimentar na autorresponsabilidade, no lidar com as consequências do que eu fiz, eu vou ensinando naturalmente, isso vai chegando lá no meu filho. Né? Então, é importante, o filho é espelho nosso, né? Então, é importante olhar e ver se meu filho está sem vergonha, né? Pedindo aquelas desculpas, desculpa, e some, né? E vai brincar e vai fazer outra coisa. Que eu estou fazendo em mim, comigo, no jeito que eu trato as situações e as relações, que eu estou favorecendo isso também, né? É bom olhar para isso, porque são parâmetros muito práticos, assim, da vida, que vai deixando a gente mais atento para ver o que eu estou fazendo e o que eu estou cobrando. Está coerente? Isso é importante. Agora nós queremos colocar uma opinião masculina na nossa conversa. No nosso contraponto de hoje, nós vamos receber a opinião do pastor Matheus Almeida. Bom, ao meu ver, a culpa é presente, né, na vida de todo ser humano. Seja ela como uma resposta ao reconhecimento de um erro, ou seja ela causada por uma injustiça. Às vezes nós somos responsabilizados por coisas que nem sempre são de responsabilidade nossa, e isso gera um sentimento de culpa. A influência da primeira forma, como eu falei, né, a influência de alguém que sente culpa como reconhecimento de um erro que cometeu, pode ser para a gente, né, um dispositivo de segurança, pode nos proteger de voltar a cometer o mesmo erro, de cair no mesmo lugar. Ou a culpa, quando nos é atribuída por uma situação, por um erro que não foi nosso, pode gerar em nós um bloqueio em relação às outras pessoas, um bloqueio em relação a determinados lugares, e isso pode se estender por toda a nossa vida. Eu acho que cabe a nós entender qual a culpa que a gente está sentindo no momento e para que a gente possa saber lidar da forma correta.
Mas, em suma, a Bíblia fala que Jesus levou sobre si a nossa culpa. Então, assim como todo ser humano tem a culpa, né, das duas formas, como eu já falei, ele também lida com a culpa pelo pecado. Mas a nossa condenação já foi suprida, já foi consumada por meio de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas falhas, as nossas insuficiências. Em Cristo nós não somos mais culpados. Em Cristo nada consta no nosso nome. Nós somos livres e justificados. Amém. Obrigada, pastor Mateus. É tão interessante que ele levantou uma questão. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Vocês já foram culpadas, responsabilizadas por alguma coisa que vocês não fizeram? Gente, é muito ruim. Sim, horrível. Gente, é horrível. Aí eu fico pensando... A indignação, né? Eu fico pensando o que Jesus passou. Que vem. O que Jesus passou sendo acusado de coisas que ele não havia feito, sofrendo uma dor que era nossa. Eu tive... Gente, isso aconteceu há muitos anos atrás. Eu morava no bairro Floresta, aqui em Belo Horizonte, tem uma avenida larga, a Cristiano Machado, e eu fui devolver, para você ver como é que isso tem muito tempo, gente. Eu fui devolver um filme na Blockbuster. Tempos antigos. Olha, gente, eu não sou velha, eu sou vintage, entendeu? E eu fui devolver o filme na Blockbuster. Aí, beleza, eu estou descendo a Cristiano Machado, era um sábado de manhã, o João ficou em casa com as crianças, e eu fui devolver o filme. Era só colocar na caixinha e retornar para casa. E quando... Aí o semáforo fechou. Eu parei no semáforo, eu era o primeiro carro do semáforo. Era sábado de manhã, tinha poucos automóveis na pista, era bem cedo ainda. E eu fiquei esperando o sinal abrir e eu olhei para o semáforo e eu olhei para frente e a uma distância considerável de mim tinha uma cesta de pão caída no chão, um monte de pãozinho rolando a avenida abaixo e 2 pessoas no chão. Eu não entendi a cena, mas era um senhor de cabelos brancos, uma bicicleta, uma cesta de pão enorme, pãezinhos rolando pela rua fora. E eu fiquei assustado, o semáforo abriu, eu fui sinalizando com pisca-alerta para quem estivesse atrás. Passei pelo casal que estava se recuperando ali, se levantando, meio desacordado. O senhor ainda estava no chão, de cabelo branco. A senhora estava se levantando. Eu falei, gente, o que aconteceu? Porque eu não vi o que aconteceu. Eu estava olhando para o semáforo. Quando eu vi, a situação já estava deflagrada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E fui passando e vi que o moço estava todo ralado, o senhorzinho estava todo ralado. Eu orei por ele. Eu fui bem devagarinho para, né, dar tempo dos carros atrás perceberem que estava acontecendo alguma coisa ali. Tirei o meu carro mais para a direita, olhei por eles e orei por eles. Fui olhando no retrovisor para saber se os carros tinham entendido o que tinha acontecido. Todo mundo tinha diminuído e já tinham as pessoas que estavam no passeio, no ponto de ônibus, socorrendo aquele casal. Beleza, seguia, logo adiante estava a Blockbuster. Eu desci, peguei a minha fita, coloquei na caixinha. Quando eu estava me dirigindo para o carro, de novo, veio 2 caras e um deles estava irado. Você atropelou o casal. Eu, o quê? Você atropelou o casal, já estava negando socorro. Eu falei, não, moço, eu não atropelei ninguém. Eles caíram antes, eles estavam no chão. Não vem falando comigo, não, você não tem que falar comigo nada, não. Você tem que falar para a polícia, que nós já chamamos a polícia para você. E começou a anotar a placa do meu carro. Seu carro está amassado, meu carro estava amassado atrás, porque eu tinha batido no portão uns dias antes. Uau. Eu falei assim, moço, e eu comecei a me dar eu fiquei apavorado, né? Um desespero. Sim. Moço, não fui eu. Você não tem que falar nada para mim, não, minha filha. E me distratando com palavras, com olhares. O outro falou assim, olha, aí nisso veio um motoqueiro. O motoqueiro começou a ouvir a conversa, falou assim, escuta, olhou para mim, moça, você atropelou? Eu falei assim, não, então fica na boa que a verdade vai aparecer. Pôs o filme dele e foi embora. E eu estava assim, tonta, né? E uma multidão lá olhando para mim com cara feia. Assim. Daqui a pouco o carro da polícia. Gente, imediatamente chegou o carro da polícia. E o carro da polícia, os 2 policiais no carro, falaram assim, pois não, o que aconteceu? E o cara, foi ela que atropelou, O casal, eu falei assim, eu virei para o policial e falei assim, não fui eu. Moço, acredita em mim, não fui eu. Eles estavam caídos quando eu passei por eles. Moço, acredita em mim, não fui eu. Aí o policial desceu do carro, né? E falou assim, vem comigo. Pegou no meu braço, vem comigo. E foi voltando
em direção ao acidente. A multidão estava furiosa. O pessoal que estava no ponto de ônibus estava furioso. Eu falei assim, e eu comecei a me questionar. Falei, meu Deus, será? Será que me deu um lapso? Assim, eu fiquei, sabe, eu saí de mim, eu fiquei tão transtornada que eu atropelei, não sei. Mas ao mesmo tempo eu voltei, eu dei uma viajada. Não, eles caíram antes, eu estava parada, estava no semáforo. Ele falou, vem comigo. E foi andando, e o povo assim, que absurdo. E o cara tocando terror, o cara que estava me acusando, tocando terror. Aí, já ia negar socorro, já ia fugindo, tem isso não. O policial virou para mim e falou assim, fica calma. Quando nós fomos nos aproximando do casal, o senhor estava voltando a si, ele tinha desacordado. Ele estava voltando assim, o rosto dele estava todo machucado. E ele falou assim, não, o que aconteceu foi que ela veio do nada. Ela quem, meu Deus? Fui eu pensando. Eu? O pânico. Aí o policial, pera só um minutinho, senhor, o que foi que aconteceu? O policial que estava segurando o meu braço. Senhor, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, não, eu estava vindo com a minha cesta de pães, descendo a Cristiano Machado de bicicleta. Aí essa senhora, ela saiu do meio tem umas telas assim, né? E ali não era travessia de pedestre. Ela estava passando por um lugar que não era travessia. E ela saiu de repente do alambrado para o meio da pista. E ele atropelou, os dois foram para o chão e os pãezinhos. Aí o policial, entendi. Então foi essa senhora que o senhor atropelou. Ele, mas foi sem querer, policial. Ela que brotou do nada. Né? Aí eu peguei, na mesma hora eu olhei, QD. Aí o pessoal, ninguém. E o cara que estava me acusando sumiu, né? Entendeu? Aí eu fui assim, eu não tinha perna, né? Não tinha coração, o coração estava na boca. O policial virou para mim e falou assim, volta pro carro, volta para casa. Eu sou seu irmão lá da Lagoinha. Eu sou seu irmão tem um, né? lá da Lagoinha. Que bom. Fica tranquila. E pode voltar. Aí eu falei assim, tá bom, obrigada, moço. Cheguei no carro, gente, eu desmontei. Eu não tinha perna para... Sabe como? Eu tremia as pernas, tremia as mãos. E eu tive uma crise de choro. Porque eu falava, quanto mais eu falava, não fui eu, mais o cara gritava, punha o dedo na minha cara. Entendeu? E se esse senhor não tivesse soubesse o que não soubesse o que estava aconteceu acontecendo, direito, entendeu? Né? Eu não lembro o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Eu ia ser responsabilizada, ia ter uma série de problemas até provar que não fui eu. Né? Então, uma pessoa, ela pensa uma coisa e sai propagando uma notícia, todo mundo que estava no ponto de ônibus comprou a ideia do cara, olhou, foi o Clio. Eu tinha um Renault Clio na época, foi o Clio preto que atropelou. E todo mundo comprou a ideia. Na hora que o moço falou, não foi ela, não foi carro, não, moço, foi eu que atropelei a dona de bicicleta. Gente, a sensação foi horrível de você ser acusado de alguma coisa que você não fez. E a minha vontade, eu confesso para vocês, era pegar aquele outro. Esganar ele, né? Ele foi esfregar a cara dele no asfalto. Sim, gente, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Se você imaginou uma Helena assim que não tem fraqueza, não tem vontade de esfregar a cara de alguém no asfalto, seja bem-vindo à minha realidade. Né? Mas, assim, eu fiquei... Quando eu cheguei em casa, aí eu me acalmei um pouco, com muita dificuldade cheguei em casa, tremendo, né? Abracei o João e eu tive marcado na minha vida. Se você não tem certeza, se você não viu, né? não fale, não acuse. Né? Isso é uma leviandade. Entra a responsabilidade, que é o que a gente falou. E é uma responsabilidade coletiva nesse caso, né? Eu fico muito pensando nisso no sentido de que eu corro o risco de ficar só comigo, né? Na responsabilidade só comigo. Mas só de eu ser uma pessoa e estar viva, eu já estou implicada na vida dos outros. Né? Então, isso é mão dupla o tempo todo, né? É multidirecional. Você falou tudo. E quando você fala isso, no momento que a gente é culpado de algo que a gente não fez, a injustiça com o medo e a raiva, né? A gente fica oscilando no medo e na raiva. Você vê que primeiro você fica com medo. Sim. Depois você fica com tanta raiva que você quer esganar o homem, né? A gente perde o racional nessa hora. Perde o racional. A emoção, ela bloqueia a nossa capacidade de ajuizar situações. Né? Então, a gente precisa dar tempo, sabe? Aquele Respira acalmar. fundo. Porque é natural que, diante da injustiça, a gente
tenha uma reação que normalmente não seria a nossa. E mesmo que se dê trabalho... para tentar resolver uma coisa que a gente sabe que não fez. Sim. Agora, há de se ter esperança. Porque mesmo quando você não tem evidências, né, a verdade vai aparecer, gente. A verdade Vamos acreditar nisso. É uma força. A verdade ela é uma força. no silêncio. Né? Quando a gente, por exemplo, a gente falou aqui de pais e filhos, né? Quando a gente está ensinando um negócio para o nosso filho que a gente não pratica, isso vai assim, cai aqui, ó, puf, antes de chegar no filho, já caiu. Já caiu. Agora, quando a gente vive alguma coisa e isso não precisa ser falado, porque tem força de verdade, de vida, isso chega lá e cola. Isso se torna um legado. É um legado. E aí, seja de que qualidade for. Por isso que a gente precisa estar muito atento, né? A maneira que eu vejo a gente sair da culpa é prestar atenção atualizado. Hoje. O que eu dou conta hoje? O que eu posso fazer hoje? O que eu preciso de cuidar hoje? E movimentar é difícil pra caramba. Gente, vou ter que acabar. Né? Tá todo mundo aqui falando, acabou, a minha diretora tá, acabou. Mas é porque a gente tinha que finalizar falando isso para você. O que ela disse. Como é que você resolve a culpa hoje? Fica no hoje, pensa hoje, movimenta hoje, aprendendo com tudo aquilo que ficou para trás. Não fica olhando no retrovisor. Bora para frente. Vamos Deus abençoe vocês. Obrigada, viu, Ana Flávia? Uma alegria. Obrigada, Mari. Obrigada, Beijo para você que está em casa e a gente volta no próximo chá, se Deus quiser.